Preste mais atenção numa outra coisa. Veja o pico de volume, semanal fora do normal. O pico de volume vendedor semanal geralmente é fundo, tá? Geralmente ele encontra fundos. Então, os picos de volume semanais, eles encontram geralmente fundos, tá? Esse é um ponto muito importante. O pico de volume semanal com sobrevenda também nos indica possíveis fundos se formando. Então, na minha opinião, eu vou dar a minha opinião, em algum momento em breve, talvez daqui a algumas semanas, tá? Principalmente entre junho e julho, eu acredito que o Bitcoin vai se descolar de novo do S&P 500. Mesmo que o S&P 500 continue caindo, na minha opinião, o Bitcoin ele vai lateralizar e acumular em fundo. Ele vai chegar numa zona, porque ele já está em zona de sobrevenda. E na minha opinião, ele vai encontrar no fundo antes do que o S&P 500, tá? Na minha opinião. Pois bem, vamos lá, porque tem momentos em que eles convergem muito bem e eles conversam muito bem, esses dois gráficos eles andam muito juntos, e tem outros momentos em que o S&P 500 e o Bitcoin eles vão em direções opostas, tá? Bom, então nós estamos com o sinal indicador RSI mostrando o sinal de convergência. Nós estamos com o dólar tendo uma pequena formação de topo aqui nessa região, ainda está muito cedo, ele ainda segue tendência de alta, mas ele tem uma divergência bearish no gráfico diário, no curto prazo aqui. Então, esse pequeno topo, se ele se confirmar, perdendo esse fundo anterior aqui, o dólar pode perder valor perante as outras moedas, incluindo as criptomoedas. Então, nós temos uma pequena formação de divergência, que inclusive eu vou ter que deixar mais grossa o nosso RSI, tá? Então, ele tem uma pequena divergência que ainda não se concretizou, porém, se ele perder este fundo aqui, perder este fundo aqui, nós vamos ter uma confirmação da divergência bearish do gráfico do dólar, significa que o dólar vai se segurar um pouco a sua alta e que o mercado como um todo mais volátil pode ter uma pequena segurada aí no sentido de voltar a ter compradores, tá? Por quê? As ações já caíram 60%, várias altcoins já caíram 90%. Em algum momento vai chegar na psicologia geral do mercado de que os preços vão estar muito baratos e cada vez mais investidores vão começar a reentrar no mercado, já tendo a expectativa, porra, já caiu demais, já caiu muito. Geralmente acontece quando cai a mais de 60% no mercado de ações e no caso do mercado cripto, quando cai mais de 90%, tá? Então, em casos de 90%, nós começamos a ter um período de baixa volatilidade e baixo supply de ativos com lucro, tá? Outra coisa muito importante, no gráfico do Ethereum, responda a seguinte pergunta: hoje vale mais a pena estar exposto em Bitcoin ou em Ethereum? Até o momento presente, Ethereum, tá? Ethereum ainda segue em tendência de alta contra o Bitcoin. Porém, muito porém, na última semana nós tivemos um engolfo vendedor exatamente na linha pontilhada desse canal de acumulação em alta. Então preste atenção, esse é o gráfico Ethereum barra Bitcoin. O Ethereum estava ganhando valor perante o Bitcoin nas últimas semanas. Porém, na última semana, nessa semana que fechou, nós tivemos uma barra de engolfo de baixa bem violento aqui, justamente na metade do canal de acumulação em alta do Ethereum. Isso significa que, se a gente perder este fundo aqui, valerá mais a pena ficar exposto em Bitcoin do que Ethereum. Perfeito? Por quê? Porque nós não sabemos o quanto que ele pode derreter caso ele perca esse fundo anterior. Tá? Então, se ele se segurar aqui, ó, então se o Ethereum se segurar na média laranja, se manter acima deste fundo anterior,
Beleza, Ethereum vai ganhar valor perante o Bitcoin, valerá ficar mais a pena em Ethereum do que Bitcoin. Agora, se ele perder este fundo aqui anterior, e isso ninguém te fala, só você vê aqui no nosso canal Insalubre, se a gente perder esse fundo aqui, valerá mais a pena você ficar exposto em Bitcoin do que Ethereum. Tá? Isso significa que o derretimento do Ethereum vai ser mais rápido que o do Bitcoin, caso a gente perca essa região. Tá certo? Por enquanto ainda não, por enquanto ainda temos um fundo mais alto do que o fundo anterior, ainda tendência de alta. Porém, quando ele toca essa meiuca aqui, é um problema. Por quê? Porque toda vez que nós temos esse canal e ele toca a metade e retorna e perde o fundo anterior, nós temos queda. Tal coisa aconteceu recentemente com o Bitcoin nessa situação macro de lateralidade. Tá? Então, a mesma coisa aconteceu com o BTC aqui, ó. Canal paralelo. Você veio aqui, toca o fundo, toca na metade e perde. Opa, pega aqui, ó. Aqui, ó, pronto. Vem aqui, toca na metade e perde o fundo anterior. Tá? Isso aqui geralmente evolui para um próximo canal, que vai ser a região, na minha opinião, onde vai ter a acumulação do fundo do BTC. Tá? Então, por exemplo, na minha opinião, aqui é um fundo que tem que ser marcado. Por quê? Porque provavelmente o preço pode vir a testar mais uma vez essa região antes de conseguir voltar a subir. Seja para cá, e um movimento voltar para dentro aqui no futuro, ou seja, para literalmente fazer um pullback nessa região e trazer mais queda futura aqui nessa região. Tá? Mas ele vai andar provavelmente até esse suporte aqui, ó, que já tocou, na verdade, né? É o preço de 25 mil dólares aqui. Então, essa é uma região que ainda é um fundo não retestado e que provavelmente vai ser retestado em breve.